Oi pessoal, professor Caio. Vamos lá para mais uma aula de biologia e o nosso conteúdo hoje é proteínas. O que são proteínas? Proteínas são compostos orgânicos. Lembrando que a gente viu lá, né, que os compostos se dividem em orgânicos, substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. As inorgânicas são água e sais minerais, e os compostos orgânicos entram açúcares, gorduras, vitaminas, né, proteínas, enzimas e ácidos nucleicos, tá bom? Nessa aula específica a gente vai tratar de proteínas. São formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, certo? Lembrando lá, né, fazendo referência ao Chomps, né, lembra lá do início do nosso conteúdo, a gente viu lá as características dos seres vivos. Uma das características é se formar somente também, né? São justamente o oxigênio, nitrogênio, fósforo, tá? Então, aqui a gente tem hidrogênio, na verdade, uma proteína, a cisteína, ela tem enxofre na sua composição, tá bom? Mas no geral é chão. As proteínas exercem variadas funções, tá? Mas vamos aqui falar de algumas mais importantes. Função estrutural, tá? Um exemplo, né? Onde as proteínas atuam, que elas exercem essa função estrutural no seu cabelo, tá? Tem proteínas lá que definem a estrutura do seu cabelo, da sua pele, ou até mesmo na sua unha, tá bom? Existem proteínas. Proteínas, tudo que vocês imaginarem de reação no seu organismo, tem uma proteína lá que ela vai estar atuando de forma direta ou indireta, certo? Função energética, a gente tem as proteínas como terceira fonte de reserva energética. A primeira são os açúcares, segundo são os lipídios, e quando acabar açúcar e lipídios, né, as suas células, seu organismo vai usar as proteínas para obter energia, certo? Defesa, função de defesa, aí a gente tem aqui nossos anticorpos, tá? Que são proteínas que vão fazer a defesa de antígenos que entrarem no seu corpo, eles vão lá tentar combater, para tentar defender o seu organismo da invasão desses corpos estranhos. A gente tem também proteínas com funções enzimáticas, tá? Que são as enzimas. A gente vai falar na próxima aula, né, exclusivamente de enzimas, que são essas enzimas, tá bom? E tem função hormonal, né? Que a gente pode citar a insulina e o glucagon, tá bom? Lá que faz o controle do nível de açúcar no sangue, tá bom? Elas ficam quebra esse açúcar e o outro ele produz esse açúcar, vamos dizer assim, né? Um aumenta o nível de açúcar no seu sangue e a outra diminui, mantendo sempre o equilíbrio, tentando manter a homeostase, tá? Que é o equilíbrio do nível de açúcar no seu sangue. De que são compostos, né, as proteínas, né? A gente já viu que ela é uma macromolécula, tá? Uma molécula grande, formada por moléculas menores. Então, nós temos algumas unidades que juntas elas formam essa macromolécula, que é essa proteína. Então, essas moléculas menores são conhecidas como os aminoácidos, tá bom? Que tem essa simbologia aqui também, ó, AA. O que é um aminoácido, né? Fazendo aqui a divisão da palavra, a gente tem amino e ácido, tá bom? Então vamos ver aqui na composição. Essa aqui é a estrutura básica de um aminoácido, tá? A gente tem um carbono central, que de um lado a gente tem um grupamento amina, que faz ligação com esse carbono,
Nós temos aqui um grupo amina. E nós temos aqui do outro lado, né, um grupo carboxila, certo? Que é esse grupamento aqui, ó, dupla O, OH, tá? Que é um ácido carboxílico. Tá bom? Então aqui a gente tem um carbono que se liga a um hidrogênio, a um grupo amina e um grupo carboxila. E aqui a gente tem um radical, que esse radical é que vai diferenciar os diversos tipos de aminoácidos, tá bom? Então a estrutura básica é essa aqui, grupo amina, grupo carboxila e um H. E essa quarta ligação aqui, que é o radical, é que vai diferenciar um aminoácido de outro. Então a gente tem amina e um ácido, um aminoácido, tá bom? Então por isso que aí vem a palavra aminoácido. Quanto à classificação, né, eles são classificados em essenciais. Esses essenciais, né, a gente não produz eles no nosso organismo e a gente adquire eles pela alimentação, tá bom? O basicão, feijão com arroz, é suficiente para fornecer todos esses aminoácidos que a gente não produz. E a gente tem os não essenciais ou naturais, tá? Que todos eles nós produzimos, tá bom? Então, a gente tem 20 tipos de aminoácidos que participam da constituição de uma proteína, tá bom? E desses 20 aminoácidos, desse grupo de 20 aminoácidos, já são catalogadas mais de 250 mil proteínas, tá bom? Diferentes tipos de proteínas, que vão se diferenciar pela composição das micromoléculas, né, dos aminoácidos, do arranjo onde como eles estão sendo colocados, né, o que a gente vai ver aqui agora daqui a pouco. Um aminoácido, ele é igual a um monômero, tá bom? Imaginem aí um colar de pérolas ou um trem, tá? Um trem de carga gigante. Cada vagão seria um aminoácido, tá? E o trem no completo seria uma proteína. Da mesma forma, um colar de pérolas. Vamos supor que cada pérola é um aminoácido e o colar inteiro é uma proteína, tá bom? Acho que ficou mais claro de visualizar o que é uma proteína, né? A quantidade e a combinação formam diferentes proteínas. É determinada por uma sequência de aminoácidos, né? Então a gente tem lá uma sequência de aminoácidos. Supor que cada bolinha dessa é um aminoácido. E lembra lá que o radical é o que diferencia. Então vamos supor que aqui tem um radical diferente, faz o aminoácido A. O B tem um radical diferente, então a gente forma aqui, ó, a gente tem o A, o aminoácido A, B, C, D e E, tá bom? E essa sequência a gente forma, digamos, uma proteína, tá? Um polímero. Cada unidade de aminoácido seria um monômero. Então, um conjunto de monômeros, a gente forma um polímero, certo? E esses aminoácidos, eles são ligados um ao outro por uma ligação, tá? E essa ligação, ela é conhecida como ligação peptídica. Essa ligação é o que define também a junção de dois aminoácidos, tá bom? O que seria essa ligação peptídica? Lembra lá da estrutura do aminoácido? Tá? A gente tem um carbono ligado a um hidrogênio, ao grupamento amina e o grupamento carboxila, tá? O ácido carboxílico. Lembra lá que o radical, ó, aqui é um H, então ele forma a glicina. Lembra que o radical aqui é outro, ó, CH3, então ele já é um aminoácido diferente, é uma alanina, certo? Então, a diferença do radical é o que vai diferenciar um aminoácido de outro. Então, um aminoácido se liga ao outro por uma ligação peptídica. O que é uma ligação peptídica? Né? A gente vai ter aqui, ó, a hidroxila do ácido carboxílico, tá?
fazendo uma ligação aqui do hidrogênio do grupamento amina, tá? Sempre vai ser nessa colocação, tá? Um aminoácido vai se ligar ao outro pela região ácido carboxílico, se ligando a grupamento amina de outro, tá bom? E notem que aqui ele vai formar essa ligação peptídica, ela vai se unir aqui, vai se desfazer e vai liberar uma molécula de água, tá bom? Que é o que vai acontecer aqui, ó. A gente viu aqui que ele, né, perdeu aqui o hidrogênio e perdeu aqui a carboxila, a hidroxila. Se ligou, esse carbono se ligou diretamente aqui ao nitrogênio, ó. O carbono se ligou diretamente ao nitrogênio e liberou aqui uma molécula de hidrogênio aqui e uma molécula de H2O aqui, que se juntou e formou uma molécula de água. Então a gente tem aqui a ligação peptídica e cada ligação peptídica forma uma molécula de água, tá? Para a gente quebrar essa ligação peptídica, a gente tem o processo reverso, tá? A gente vai precisar de uma molécula de água para quebrar essa ligação, tá? E refazer aqui essa estrutura primária, tá bom? Então, a junção de dois aminoácidos forma um peptídeo, tá? Então, dois aminoácidos formam dipeptídeos, três aminoácidos formam tripeptídeos, e assim por diante, tá bom? Então, peptídeos com até 10 aminoácidos tem a nomenclatura de oligopeptídeos. Peptídeos com 11 a 100 aminoácidos são polipeptídeos. E peptídeos com mais de 100 aminoácidos, né, podem ser considerados proteínas, tá? Por que eu digo podem ser consideradas proteínas? Porque uma proteína é determinada não pela quantidade de aminoácidos, mas sim pelo peso molecular, tá bom? Então, calcula-se assim, e tem por convenção, que aproximadamente 100 aminoácidos têm um determinado peso molecular, e esse peso molecular corresponde a uma proteína, tá bom? Pode ser mais ou pode ser menos, dependendo aqui do radical, tá certo? Então, as proteínas, depois que elas começam a se juntar lá, a gente tem a estrutura primária, tá? A estrutura primária é só quando ela é aquele cordão, ó, a sequência simples. A gente tem um aminoácido ligado ao outro, ligado ao outro, ligado ao outro. Lembrando que essa ligação são as ligações peptídicas, tá? Então, a gente só tem aqui a estrutura primária. Aí, essa estrutura primária, né, ela começa a ficar grande o suficiente e começam a ter reações químicas. Ela vai começar a se enrolar, tá? Por causa da conformação as reações químicas que vão acontecer, as interações químicas que vão acontecer entre as moléculas. Então, ela começa a se enrolar, tá? Então, ela vai ter uma estrutura secundária, certo? E da estrutura secundária, a gente começa a ter a estrutura terciária, que é quando ela tem a estrutura terciária, que quando a gente pode definir como proteína, tá bom? Que ela já está ali bem enrolada, ela já adquiriu uma conformação, e essa conformação que ela adquiriu, ela vai poder já ter atuação. Então, aqui na estrutura terciária, é quando essa cadeia aqui pode ser considerada uma proteína, tá bom? E nós temos a estrutura quaternária também. O que seria uma estrutura quaternária? Seria a união de duas ou mais estruturas terciárias, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, uma estrutura terciária laranjinha, uma cinza, uma rosa e uma roxinha, tá bom? Então, essas quatro juntas se unem e formam uma estrutura quaternária, tá bom? E essa estrutura quaternária, tá? Ela tem uma ação específica, tá? Ela vai atuar ali num tem uma determinada função.
Alguns fatores podem alterar essa conformação, tá? Essa conformação espacial aqui que ela adquiriu para ela poder ser metabolicamente ativa, tá? Ou a estrutura terciária ou a estrutura quaternária, né? E quais seriam, o que seria possível, tá? É a modificação estrutural que, dependendo da intensidade, pode determinar a perda da atividade biológica de uma proteína. Quando ela perde a conformação terciária ou quaternária, dependendo da intensidade, né, de deformação, a proteína ela fica desnaturada, ela perde a conformação natural e, consequentemente, ela perde sua função biológica, tá? Aquela conformação, ela tem aquele formato para ela poder atuar em determinada função, tá bom? E o que pode atuar? O que pode atuar nessa desnaturação, né? A exposição ao calor, tá? Altas temperaturas podem desnaturar a proteína, exposição prolongada. Alteração do pH, tá? A ação de ácidos e bases. Cada proteína ela tem ali o seu pH ideal para atuar. Algumas substâncias químicas e também solventes orgânicos, tá bom? Que podem desfazer aquelas ligações e ela perder aquela conformação terciária ou quaternária. Vamos lá, como é que a gente forma uma proteína, tá? Vamos supor que a proteína é uma palavra, tá certo? E as letras, cada letrinha dessa palavra é um aminoácido, certo? Lembrando lá do cordãozinho de pérolas e do vagão de trem, certo? Vamos usar a palavra para a gente tentar visualizar também de outra forma, tá? Que seriam os processos de mutações. Quando a gente muda um aminoácido de posição, tá? Ele não vai atingir aquela conformação terciária ou quaternária, e isso é um tipo de mutação, tá bom? Ele tem um comando para executar aquela informação, mas só que a pérolazinha ou o vagão está no local errado, então ele não vai atingir aquela estrutura. Vamos usar o vagão primeiro, o trem, como exemplo, depois a gente volta para a palavra. Eu tenho um vagão, um trem, tá? Um trem de carga grande, então eu tenho uma sequência de trem que vai carregar ferro, vagão que vai carregar ferro, o outro vai carregar carvão, o outro vai carregar comida, o outro vai carregar carvão de novo, tá? Se eu mudo esse da comida, que está na posição 3, se eu mudar ele para a posição 4, tá? Então aí eu tenho uma variação da forma original. Vai passar carvão, ferro, comida e carvão. Se eu alterei essa posição, então eu alterei a sequência. Então, eu alterei a conformação original, certo? Como é que a gente consegue visualizar isso de forma mais concreta? Vamos supor que a gente tem aqui a palavra portão, tá? Lembrando que portão é a proteína, né? E cada letrinha dessa é um aminoácido, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, portão, portal, né? Sem o tio. Se eu tenho portão, coloco o tio, tá? Eu tenho uma mutação, né? Ela tá diferente daqui, mas aqui a gente consegue entender ainda que é portão, tá? É uma mutação suave, ela pode trazer, né, alguma modificação, mas isso vai decorrer vários processos de passagem de informação, tá? De descendência, tá? Vai passar de um descendente para o outro, e só isso que vai determinar se esse tio aqui vai ter alguma alteração na formação da proteína, tá? Na proteína específica. Agora aqui, se eu já tenho portão, eu tiro o P, né, o aminoácido P, e coloco um portão A, eu fico com a palavra aortal, né? Então a gente já mudou totalmente a configuração da proteína original, que é portal. E eu tenho aqui outro exemplo, né? Que se eu tirar a letra O
aqui do portal e colocar a letra L, eu tenho portão e vai ficar portal, tá? Então, eu já tenho também outra alteração diferente da original, tá certo? Então, aqui nós temos casos de mutações, tá? Como é que isso acontece na vida real, digamos assim, né? A gente tem aqui, ó, uma sequência de aminoácidos, tá? Valina, estimina, leucina, tirina, tá? Pro, glu, glu, glis, tá? Aqui são abreviaturas dos nomes das proteínas. Então, eu tenho essa glu aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, na sexta posição, tá? E esse aminoácido aqui, ele lá na hora de estar sendo construído, né, vai acontecer um erro e no lugar do glu eu vou colocar o val. Eu vou tirar a glucina e vou colocar a valina, tá bom? Então eu vou alterar toda a conformação original, tá bom? E a gente tem, né, esse processo, a gente tem a formação de uma hemoglobina defeituosa, tá bom? Que é conhecida como, essa é uma doença conhecida como anemia falciforme, tá? A hemoglobina, ela tem esse formatozinho de disco, a original, tá? Achatado aqui no centro. E com essa alteração de aminoácido, né, dessa proteína, ela não vai formar essa formatação arredondada e vai gerar esse formato aqui de foice, tá bom? Ela vai trazer ela vai prejudicar, tá, o organismo, porque ele vai ter dificuldade de transportar oxigênio, então vai dar algum problema na saúde, tá? Isso porque terá tá bom? Então a gente encerra por aqui e no próximo vídeo a gente continua o conteúdo de enzimas. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.